Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é 5 de outubro do ano 2021. Existem três visões escatológicas, atualmente. É o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Quem está certo? O pré, o meso ou o pós? Quem está certo? Dois estão errados, um está certo. Deus não é Deus de confusão, não existe três interpretações escatológicas, não existe isso. Os irmãos poderiam me perguntar o seguinte: pastor, há muitos anos atrás, quando eu me converti, por exemplo, em 87, ninguém falava nisso, né? Ninguém falava em mesotribulacionismo, ninguém falava em pós-tribulacionismo, e ninguém falava em pré-tribulacionismo. As pessoas acreditavam que Jesus vai voltar. Esse aí foi o grande erro das igrejas evangélicas. Não ter ensinado isso aos seus membros. Não ensinaram isso aos seus membros. O que aconteceu? Surgiu a era da internet. Como as pessoas não tinham conhecimento escatológico, foram para o YouTube, né? Aí lá no YouTube existe pessoas de todos os gostos lá. Lá existe escatologia para todos os gostos. Existe escatologia de jornal, existe escatologia para aqueles que querem ver o anticristo. Existe escatologia para aqueles que querem ficar aqui até a metade da tribulação. Existe escatologia para os que querem ir embora antes da tribulação, que é o nosso caso. Mas qual que é a escatologia correta? Por que existe essa confusão? Quero recomendar aqui para os irmãos dois livros para vocês estudar. Estude o livro Manual de Escatologia, da Chamada da Meia-Noite, e o livro Quando a Trombeta Soar. Se você estudar o livro Quando a Trombeta Soar e o Manual de Escatologia, mesmo um pós-tribulacionista e um mesotribulacionista, eles nunca mais vão ser pós e nem meso. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. O mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, eles têm uma série de problemas com a escatologia bíblica. E a única visão escatológica correta que bate com as escrituras é o pré-tribulacionismo. Isso aí é fato. Os maiores eruditos em escatologia, os maiores teólogos em escatologia, os maiores eruditos, pessoas que têm bagagem, como Abraão de Almeida, da CPAD, que tem mais de 50 anos no assunto, o pessoal da Chamada da Meia-Noite, o Gabriel de Oliveira Porto, e tantos outros, né, Ciro Zibord, e tantos outros nomes renomados aí, são pré-tribulacionistas. O que acontece, vocês não sabem o que acontece com esse problema da escatologia. Eu falei isso na nossa igreja domingo. Eu já fiz curso de teologia também. Eu sou teólogo também. Então você vai fazer um seminário, por exemplo, você vai fazer um curso de teologia, que é um seminário. Aí você vai estudar a teologia, dentro da teologia, que é o estudo de Deus. Nós vamos estudar a teologia sistemática, ou seja, é a sistematização das escrituras em assuntos, em tópicos. Por exemplo, dentro da teologia sistemática, você vai estudar ali cristologia, que é o estudo sobre Cristo, a martiologia, que é o estudo sobre o pecado, soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, paracretologia, ou pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas. Então o que acontece? O camarada vai lá e ele faz ali um estudo, um curso teológico, e aí ele sai dali, daquele seminário ali, daquele curso ali teológico, e ele acha que ele é perito no assunto, ele não se especializa em uma matéria.
É a mesma coisa de um médico, um cara forma para ser médico, mas ele tem que especializar em uma área. Ele tem que especializar. Por exemplo, um médico que cuida do coração, ele vai especializar na área do coração. Um médico urologista vai especializar em outra área da medicina. Um médico dermatologista vai especializar nessa outra área da medicina. Então a mesma coisa acontece com a teologia. Você tem que especializar em uma área. Então as pessoas que se especializam na área da escatologia, igual eu disse para os irmãos, são pessoas que têm mais de 50 anos no assunto, como o pessoal da Chamada da Meia-Noite, o pessoal Gabriel de Oliveira Porto, tem muitos anos também, e tantos outros pregadores. Então, meus irmãos, o que acontece, né? O que acontece com esse pessoal? Então, o camarada ele sai do seminário, né, com um curso de teologia, ou um curso básico de teologia, ou um bacharel. Aí ele acha que ele já é um perito em determinada área da teologia sistemática. Aí ele abre um canal no YouTube, e aí ele acha que ele descobriu a roda agora. Aí ele vai desconsiderar peritos antigos como Gabriel de Oliveira Porto, Abraão de Almeida, o pessoal da Chamada da Meia-Noite. Chamada da Meia-Noite tem mais de 65 anos no assunto. O Dr. Vimalgo fundou a Chamada da Meia-Noite em 55. Né? Então, são pessoas que entendem do assunto e devem ser consideradas. Pessoas que devem ser consideradas. Aí o camarada entra lá no YouTube, abre um canalzinho lá, aí ele já acha que ele é o doutor de Apocalipse, ele é o doutor do livro de Daniel, e ele acha que o que ele está ensinando lá é certo, aí ele não considera os outros peritos, ele não conhece as regras de interpretação, não conhece de exegese, não conhece de hermenêutica, ele não conhece de profetas maiores nem menores. O cara nunca estudou a Bíblia de capa a capa e já acha que sabe tudo de Apocalipse. Por isso que está essa confusão toda. Aí os irmãos que são leigos no assunto, que congregavam em igrejas que não ensinavam escatologia, tem igreja que não ensina escatologia, ensina só a revelação, profetamento, chave de carro, essas coisas. Aí os irmãos vão para o YouTube, chega no YouTube, chega na internet, que é uma terra de ninguém, aí conhece esses canais, esse pessoal aí que coloca a igreja dentro das 70 semanas de Daniel. Ou seja, esse pessoal são aliancistas, eles são essa teologia aliancista, que é a mesma teologia do pacto ou teologia da substituição. No momento que o camarada ele é um aliancista, ele é um reformado, que ele coloca a igreja nas 70 semanas de Daniel, ele muda totalmente a escatologia. Ele muda a escatologia. Mas a escatologia correta é só uma. É só uma que é a correta. E qual que é a correta? É o pré-tribulacionismo. Isso não era enfatizado na época que eu me converti, por exemplo, em 87. Ninguém enfatizava pré-tribulacionismo, ninguém enfatizava mesotribulacionismo e ninguém enfatizava pós-tribulacionismo. Mas por que nesses últimos dias, essas duas doutrinas, principalmente, até que o meso não é tanto, né? O mesotribulacionismo, ele acredita no arrebatamento no meio da tribulação. O pós-tribulacionismo acredita no arrebatamento no final da tribulação. E o pré-tribulacionismo acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, que é a visão correta, o pré-tribulacionismo. Mas por que igual eu falei, o mesotribulacionismo ele não é tanto enfatizado? São poucas pessoas que são mesotribulacionistas. Mas o pós-tribulacionismo é uma doutrina que está sendo muito enfatizada e ela toca o terror mesmo. E se a pessoa não tiver um conhecimento escatológico, a pessoa cai na lábia deles. Aí acontece que nesses últimos dias, esse ensino ele tem sido enfatizado justamente para poder causar confusão à noiva de Deus. Isso é um espírito de confusão nesses últimos dias. Satanás, ele gosta de confusão. Satanás, ele gosta de contenda, de confusão.
Aí, quantos irmãos, por exemplo, que congregam em igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, igrejas renovadas, né? Presbiteriana renovada, batista renovada, que são pré-tribulacionistas porque o ministério é pré-tribulacionista, mas eles não conhecem de escatologia. Esse é o problema. Aí eu congrego numa igreja pentecostal, a minha igreja ela é pré-tribulacionista, tudo bem, mas a pessoa não tem conhecimento escatológico. O fato de você congregar numa igreja que segue a linha pré-tribulacionista, igual a Assembleia de Deus, Batista renovada, Presbiteriana renovada, não faz de você um perito em escatologia. Você tem que estudar, você tem que gastar tempo. Ninguém aprende o livro de Daniel, ninguém aprende o livro de Apocalipse de um dia para o outro. É o que a gente tem visto na internet. As pessoas abrem canais no YouTube e já acham que conhece o livro de Daniel e Apocalipse. E faz essa confusão. A teologia da substituição, por exemplo, ela alegoriza a Bíblia. É uma interpretação alegórica. Por isso que é essa confusão toda aí. Então se você estudar com o Chamado da Meia-Noite, o livro Manual de Escatologia, aquele da capa verde, e quando a trombeta soar, meu irmão, isso vai abrir a sua mente, vai te clarear, mesmo que você é um pós-tribulacionista ou um mestre-tribulacionista. Você vai clarear a sua mente. E você vai ver que duas dessas, são 3 visões, mas 2 estão erradas. Uma está correta. Deus não é Deus de confusão. Jesus, ele não iria pagar um preço pela sua noiva, um preço alto de sangue na cruz do Calvário, para depois entregar a sua noiva para o seu inimigo, espancá-la na grande tribulação. Isso invalida. Colocar a igreja na grande tribulação invalida o sacrifício de Jesus Cristo. Ao lançar a sua igreja na grande tribulação, então, o que é que Deus estaria dizendo? Deus estaria dizendo o seguinte: olha, o sacrifício de Cristo foi inválido, foi inútil. O sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação. Então é necessário que a igreja passe pela tribulação para ser espancada na grande tribulação, pelo anticristo. Então a gente tem que pensar, como cristão, nós temos cabeça para pensar, meus irmãos. A igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a igreja, ela não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel. Colocar a igreja dentro das 70 semanas de Daniel é um erro de hermenêutica gravíssimo. É um erro de hermenêutica. Por quê? Dentro da regra de hermenêutica bíblica, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é hermenêutica. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que é exegese. É uma matéria de seminário. Mas os pastores também deveriam de investir e ensinar nas suas igrejas, nas suas congregações. O que é a regra de hermenêutica? A principal regra de hermenêutica, a Bíblia se interpreta. A Bíblia oferece comentário para a Bíblia. Esse era um dos maiores temas do Dr. Vimalgo, fundador da Chamada da Meia-Noite. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Você não precisa de bater cabeça com as escrituras. A própria escritura se interpreta. Então colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel é um erro gravíssimo de hermenêutica. Por quê? Porque dentro da hermenêutica bíblica, você tem que analisar o seguinte: você tem que analisar contexto histórico, contexto geográfico, para quem Deus falou, por que falou. Tudo isso entra em regra de interpretação. E quando você observa Daniel 9, versículo 24, você vai ver que Deus não está falando com a igreja, Ele está falando com a nação de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, o povo de Daniel, que é o povo judeu, e a santa cidade, Jerusalém. Então não se pode jogar a igreja nas 70 semanas de Daniel. Se a igreja ela não participou das 69 semanas de Daniel, por que ela vai participar da última semana de Daniel, que é os 7 anos da grande tribulação? Então isso é muito ilógico, meus irmãos. Isso aí, como eu disse no início, bem no início, é o fato de muitos reformadores, pessoas que são excelentes pregadores, excelentes pastores, mas são bons em outras áreas da teologia sistemática.
Esses camaradas são bons em cristologia, em ramartiologia, em soteriologia, mas quando chega em escatologia, quando chega em escatologia, um reformado, um teólogo da teologia da substituição, ele não entende. Ele não entende de escatologia. São bons em outras áreas, como eu disse. O camarada fez um seminário, mas ele não se especializou naquela área. Ele saiu de lá como um teólogo, ele formou ali como um teólogo. Saiu ali com um diploma de teologia, mas agora ele vai ter que especializar, sabe? Eu não digo para os irmãos que eu sou bom em escatologia, de forma nenhuma. Eu não sou nada. Eu quero que Jesus cresça na minha vida. Eu estou aprendendo. Só que eu estudo escatologia desde 1987, com a chamada da meia-noite. Então eu tenho convicção daquilo que eu estou ensinando aos irmãos. E não digo que sou bom em escatologia, não. Tem muita coisa que eu não entendo em escatologia. Mas a gente tem que especializar. E eu tenho procurado a me especializar em escatologia desde quando eu me converti. Porque é a matéria que eu identifico com ela. Eu gosto da escatologia. Para mim, o mais importante é a volta de Jesus. Eu sou apaixonado por escatologia. Então, se o camarada não gosta de escatologia, não é apaixonado por escatologia, então não invente ensinar escatologia. Vai ensinar cristologia, vai ensinar soteriologia, vai ensinar paracretologia, mas menos escatologia. Por quê? Porque escatologia não se aprende de um dia para o outro. Como eu disse aos irmãos, eu estudo escatologia desde 1987 e eu estou ainda aprendendo. Estou aprendendo. Agora, meus irmãos, o ensinamento correto da escatologia é o pré-tribulacionismo, isso aí é fato. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu já estudei a visão meso, já estudei a visão pós, mas não bate, não encaixa com as escrituras. Não permite o casamento judaico, não permite a igreja no céu por 7 anos, não permite as bodas do cordeiro lá no céu. Não permite o julgamento do galardão. Então a gente tem que ficar com a visão que encaixa com as escrituras. E se você observar João 14, você vai ver que ali é puro casamento judaico, meus irmãos. Então eu queria deixar essa palavra aos irmãos. Se você puder, meu irmão, entre no site da Chamada da Meia-Noite e compre esses 2 livros. Manual de Escatologia, é um livro da capa verde. E o outro, Quando a Trombeta Soar. Entra lá no site da Chamada da Meia-Noite e compra esses 2 livros. Eu ganhei um de presente, né? Eu ganhei Quando a Trombeta Soar, ganhei de presente. E o Manual de Escatologia, eu li ele, emprestado. Teve um irmão que me emprestou. Mas se você estudar esses 2 livros, meus irmãos, você vai sair de cima do muro. Porque tem muitos irmãos que estão em cima do muro. Tem muitos irmãos que não é meso, não é pré, não é pós, então fica em cima do muro, Tem que se definir, meu irmão, o que você é. A gente tem que definir. Porque a gente fica, sabe, fica perdido. Você acessa um vídeo de pré na internet, aí vai, acessa um de pós, acessa um de pré, um de pós, vira esse espírito de confusão. E eu vou ser sincero com vocês, meus irmãos. Eu não perco meu tempo com vídeos de pós-tribulacionista. Não perco meu tempo. Por quê? Porque eu já tenho a minha convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho crido. Eu ensino isso desde 87. Então eu sei o que eu tenho crido. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sou nada, sou apenas pó e cinza. Mas eu já li a Bíblia de capa a capa, de 25 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Então, se você nunca leu a Bíblia toda, você não conhece de regra de interpretação. Me desculpe, meu irmão, te falar isso. Se você não conhece o livro do Apocalipse, você não conhece o livro de Daniel, você não conhece de regra de interpretação, não invente abrir canal no YouTube para ensinar escatologia, não, que você vai trazer confusão. Nós temos que ser sinceros. Uma certa vez, um pastor da minha filha congregava em outra igreja, o pastor falou para ela: eu não ensino Apocalipse porque eu não entendo Apocalipse. E ele está correto. Se ele não entende, então não ensina, porque senão ele vai ensinar errado. Ele está correto, aquele pastor está correto.
Agora, porque eu não entendo Apocalipse, eu vou ficar quieto também. Meu irmão, vai para o canal do Gabriel de Oliveira Porto. Lá tem curso de escatologia lá, totalmente de graça. Canal do Gabriel de Oliveira Porto tem curso de escatologia totalmente de graça, meus irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa tarde na presença do Senhor Jesus.